Senhora presidente, senhores conselheiros, né, colegas servidores que nos assistem, bom dia. Hoje eu gostaria de falar, em primeiro lugar, até complementando um pouco o que o Alexander falou, da nomeação dos colegas da lista remanescente. Eu vou bater novamente nessa tecla, pois eu reputo essencial para a sobrevivência da nossa instituição. Claro que a criação da carreira de apoio é muito importante. Claro que dotar a PGE de sistemas de informática inteligentes, robotizados, é muito importante. Mas essas são medidas que demandam tempo e há vedação legal, como no caso da carreira de apoio. A carreira de apoio, mesmo se criada, e não seria em 2021, nosso projeto nem sequer foi encaminhado para a LESP, ainda demandaria tempo para a realização de concurso, nomeação. Nosso problema é para ontem. Além de beirar 40% de cargos vagos, temos mais de 50 colegas prestes a se aposentar em gozo de abono de permanência. Ontem, fez 2 anos da nomeação dos primeiros 100 colegas do último concurso. Eu me lembro bem dessa data, inclusive. Sabemos que muitos já deixaram a nossa carreira. E desde então, com a aposentadoria publicada hoje, 92 vacâncias, desde aquela nomeação. Dos 105 futuros colegas que aguardam a nomeação, cerca de 80 tomarão posse efetivamente, pois muitos já estão em outras carreiras. Por tudo isso, e principalmente em razão de tudo que falei na última sessão do Conselho a respeito da situação dramática vivida pelas bancas, que a PESP lançou a campanha Nomeação Já. O interesse público não pode esperar. Uma campanha nas redes sociais, na imprensa, e já tivemos excelente cobertura no seu lançamento, com matérias na Folha de São Paulo, no G1 da Rede Globo, e principalmente nos meios políticos, de modo a conscientizar os principais atores envolvidos nesse processo da importância da nomeação desses colegas para a sobrevivência da PGE. Assim, eu gostaria de ouvir o gabinete se avançou algo no sentido dessa nomeação. Outro assunto importante, que infelizmente parece que não vem merecendo a atenção de muitos, é a PEC 32, a chamada reforma administrativa. A proposta apresentada em setembro do ano passado, que ficou parada na Câmara dos últimos meses, finalmente voltou a tramitar na CCJ em fase de realização de audiências públicas, né? A ANAP foi a primeira entidade a participar. E a apresentação do relatório do deputado Arcide Matos deve ocorrer em breve, provavelmente na próxima semana. Alguns servidores não se deram conta da importância desse tema e eu entendo que nós, procuradores do Estado de São Paulo, devemos começar a discutir seriamente o assunto. Ainda que permaneça da forma como a proposta pelo governo, e posso garantir que isso não irá acontecer, pois muitas mudanças ocorrerão, a reforma administrativa tem tudo para impactar diretamente nossas vidas e nossa carreira, e devemos estar preparados. Ainda que para as carreiras de Estado como a nossa a estabilidade esteja garantida, a criação do vínculo de experiência como etapa do concurso sem garantias é um absurdo das propostas. A exigência de dedicação exclusiva impactará todos, e não falo da advocacia plena, que restará definitivamente inviabilizada, mas de muitos colegas que exercem nas horas vagas uma ou outra atividade remunerada diversa do magistério, como, por exemplo, a arbitragem. A vedação de promoção e progressão na carreira por tempo de serviço, fins adicionais como quinquênio e sexta parte, fim da licença-prêmio, o fim de qualquer adicional ou indenização por substituição, são medidas que, embora previstas apenas para os futuros servidores, e eu volto a repetir, isso não irá acontecer, é bem provável que atinja os atuais, pois há muita pressão nesse sentido, são medidas que irão alterar profundamente nossa carreira. A nossa remuneração tem como base esses direitos. Só chegamos ao teto com a percepção de quinquênios e sexta parte. Se de fato caírem, ainda que apenas para os futuros colegas, teremos que repensar ou pensar alteração da nossa estrutura remuneratória. A PESP está trabalhando para evitar qualquer retrocesso. A pressão dos servidores tem sido muito grande e já se fala em adiamento da votação. Mas é importante que todos tenham ciência do tamanho do problema que nós estamos enfrentando. Por fim, eu vou falar também um pouco sobre aquilo que a Ana acabou de falar, que está na pauta do Conselho hoje a discussão a respeito dos núcleos. Não há dúvidas que a criação dos núcleos é importante para o trabalho da PGE, e há uma política que é aprovada pela maioria da carreira, como ficou claro no diagnóstico feito pela PESP. É uma forma de fazer frente à absurda judicialização e às demandas de massa, além de trabalhar com a ideia de especialização que aumenta a eficiência de todos. No entanto, a criação dos núcleos impacta a vida dos colegas e das unidades.
ainda que pensados e estudados pelas subprocuradorias, não raras vezes tomamos ciência de equívocos na condução do processo e diversas alterações são realizadas para ajustes do programa. Temos aqui no Conselho os conselheiros natos que estão na cúpula da instituição, por isso detêm informações, conhecimento do todo. E temos também os conselheiros eleitos, que trabalham no dia a dia da banca e que são os destinatários dessas decisões tomadas. Tanto quanto os natos, os conselheiros eleitos querem que a implantação dos núcleos seja feita de forma acertada, que realmente sirvam para os propósitos para os quais destinam. A discussão prévia, no âmbito do Conselho, da criação dos núcleos, que envolvam mais de uma unidade da Procuradoria, que impliquem distribuição de processos de forma desterritorializada, ou seja, que não respeita os limites territoriais das unidades dispostas no decreto estadual, é uma medida que impõe a participação de todos. Eu tenho certeza que os conselheiros eleitos são os primeiros que querem ver as medidas darem certo, pois são os conselheiros eleitos que trabalham na banca. E mais do que isso, são eles que têm legitimidade para falar em nome da carreira. É preciso valorizar o Conselho na prática, tal como dispõe a nossa Constituição do Estado e nossa lei orgânica. E terminando, presidente, duas informações bem rápidas. A primeira é que ontem, na Comissão da Advocacia Pública da OAB, foi aprovado o parecer, tendo em vista o julgamento no Supremo da DI 3854, já transitado em julgado, pela imediata implementação aos membros da Advocacia Pública do teto remuneratório referente à integralidade do subsídio dos ministros do Supremo, popularmente conhecido aqui na PGE como teto 100. Tive a honra de ser o autor desse parecer aprovado por unanimidade. Em breve, a PESP vai encaminhar o conhecimento de todos. E a segunda informação é que o prazo de adesão no nosso plano de saúde vence no próximo dia 14. Não sabemos se vamos conseguir nova prorrogação, por isso, manifesto interesse pelos meios disponibilizados que nossos funcionários entrarão em contato. É a chance de participar aí de um plano de saúde próprio, de abrangência nacional, sem taxa de adesão, sem carência, sem coparticipação, com valores competitivos, com direito à remissão em caso de falecimento, com controle de sinistralidade pela PESP e com reajuste com base no índice da ANS. Muito obrigado.